O vento cortante da montanha fazia Thomas puxar a capa mais para perto enquanto observava o vasto panorama de uma cidade cercada por picos cobertos de neve. As casas de pedra se espalhavam pela região, e os trilhos que serpenteavam pelas colinas se estendiam até onde a vista alcançava. O frio e a vegetação escassa davam ao lugar um ar intocado. O único toque moderno era o relógio da torre central, cujo ponteiro avançava com precisão mecânica, contrastando com o silêncio ao redor. Thomas deu uma olhada no próprio relógio de bolso, um modelo antigo com inscrições em latim, e percebeu que os minutos não coincidiam. Essa pequena, mas persistente discrepância o incomodava desde que chegara à cidade. Enquanto caminhava pela cidade, encontrou Evelyn, um cartógrafo local, que lhe mostrou um mapa antigo da região. Há uma parte desta terra que ainda não foi explorada, disse Evelyn, apontando para uma área desbotada no papel. Talvez você queira fazer uma expedição para descobrir o que está escondido lá. O mapa, desenhado com tinta desbotada, exibia símbolos que lembravam engrenagens e números romanos dispostos em padrões circulares. Evelyn mencionou que os antigos habitantes acreditavam que o tempo ali não seguia regras fixas, mas Thomas atribuiu isso às lendas locais. Mesmo assim, aceitou o convite, movido pela curiosidade e pela promessa de respostas sobre as diferenças de tempo. Ao deixar a cidade, seguiu por trilhas abandonadas, notando que a neve só se acumulava em certos pontos, como se algo bloqueasse o vento. Encontrou uma cabana isolada, onde um velho diário relatava experimentos com mecanismos que perturbavam o curso natural. As páginas amareladas mencionavam um sino capaz de sincronizar eventos distantes, mas as anotações eram fragmentadas, interrompidas por desenhos de engrenagens entrelaçadas. Ao anoitecer, um som grave ecoou pelas montanhas, semelhante ao badalar de um sino, embora nenhuma torre estivesse à vista. O relógio de Thomas parou abruptamente, e o ar ficou pesado, como se o tempo hesitasse. No segundo dia, avistou uma estrutura metálica, meio coberta pela vegetação, uma torre enferrujada de ferro, com um único mostrador rachado. Ao se aproximar, percebeu que os números no relógio não seguiam uma ordem convencional. Em vez de horas, símbolos geométricos marcavam as posições. Ao tocar o mecanismo, ouviu vozes distantes, sussurros em línguas desconhecidas, e uma engrenagem interna rangeu, projetando sombras que formavam padrões no chão. Um pedaço de papel caiu do relógio com a frase: "O sino não mede o tempo, ele o cria." De volta à cidade, buscou informações na biblioteca local, onde um funcionário idoso e desconfiado lhe mostrou um livro lacrado. Dentro havia registros de um projeto abandonado para sincronizar todos os relógios do mundo a partir de um ponto central. O nome Big Ben aparecia repetidamente, associado a cálculos sobre frequências sonoras e alinhamentos astronômicos. O funcionário alertou que alguns acreditavam que o sino em Londres não era apenas um marcador de horas, mas um transmissor de mensagens através do tempo. Thomas, cético, comparou os cálculos do livro aos símbolos da torre na montanha e notou semelhanças. Naquela noite, uma tempestade de neve isolou a cidade. Confinado na estalagem, ouviu batidas ritmadas na janela. Ao abrir, encontrou um envelope preso a uma pedra. Dentro havia um código numérico e um desenho da torre na montanha, ligada por linhas pontilhadas a um mapa de Londres. As batidas continuaram, cada vez mais rápidas, até que o relógio voltou a funcionar, marcando uma hora adiante. Ao mesmo tempo, o sino da torre central da cidade tocou, embora o céu ainda estivesse escuro. Os habitantes saíram às ruas confusos, enquanto percebia que a neve tinha parado subitamente, como se o tempo tivesse sido ajustado. Determinado a seguir as coordenadas do envelope, partiu ao amanhecer, acompanhado por Evelyn, que insistiu em ajudar. Durante a jornada, o cartógrafo revelou que sua família guardava segredos sobre a região, incluindo rumores de que o Big Ben fora projetado para interagir com relógios antigos espalhados pelo mundo. "Eles não medem o tempo, eles o moldam", disse, apontando para marcas nas rochas que coincidiam com constelações. Ao chegarem ao pé da montanha, uma caverna escondida continha uma sala com paredes cobertas de engrenagens douradas, todas conectadas a um único pêndulo. No centro, um mecanismo pulsava em sincronia com o som distante de um sino. Se aproximou do pêndulo e viu seu reflexo distorcido na superfície metálica. Por um momento, vislumbrou visões de um futuro possível, multidões em Londres paralisadas, o Big Ben envolto em névoa, e um homem com uma capa idêntica a sua ajustando um relógio. Ao tocar o pêndulo, uma onda de energia percorreu a caverna,
e os números nas paredes começaram a girar, formando equações que não entendia. Evelyn, pálido, murmurou: eles estão tentando sincronizar tudo. Mas o que acontece com o que já passou se o tempo for forçado? Um estrondo ecoou, e parte do teto desabou, bloqueando a saída. Presos na caverna, examinou os destroços e encontrou uma passagem estreita, iluminada por uma luz azulada. Seguiram-na até uma câmara menor, onde um artefato semelhante a um relógio de sol projetava sombras que formavam palavras em inglês arcaico. A verdade está no silêncio entre os badalos. Evelyn, tremendo, confessou que seu avô havia participado de um grupo que tentou impedir o projeto do Big Bang, acreditando que controlar o tempo custaria a liberdade da humanidade. Eles usaram o sino como uma chave, disse, mas a chave pode ser uma prisão. Um som metálico interrompeu a conversa. O pêndulo na sala anterior havia parado, e o ar ficou gelado. Ao saírem da caverna, viram que a neve derreteu repentinamente, revelando flores que só crescem no verão. Mas a cidade estava irreconhecível. Edifícios modernos substituíram as casas de pedra, e os habitantes vestiam roupas de outra época. Um jornal no chão trazia uma data 20 anos no futuro. Olhou para o relógio da torre central, agora digital, e percebeu que a discrepância inicial fora um aviso. Evelyn, desesperado, correu em direção à montanha, gritando sobre consertar o que foi quebrado. Hesitou, dividido entre buscar respostas em Londres ou permanecer para reparar o dano. O som do sino, agora fraco, parecia sussurrar uma escolha para a qual não estava pronto. Ao saírem da caverna, e Evelyn foram recebidos por um céu anormalmente claro, com estrelas cintilando mesmo durante o dia. A cidade lá embaixo parecia oscilar entre diferentes épocas. Telhados antigos coexistiam com antenas modernas, e as ruas desertas ecoavam vozes de décadas distintas. O cartógrafo segurava o mapa desbotado, agora coberto por novas linhas que pulsavam como veias vivas. O mecanismo na caverna não era um relógio, disse sua voz trêmula. Era um transmissor. Um vento súbito trouxe folhas de árvores que não existiam momentos antes, cada uma marcada com símbolos idênticos aos do pêndulo. Enquanto desciam pela trilha, um grupo de homens em uniformes sem identificação bloqueou o caminho. O líder, um homem de óculos escuros e luvas, mostrou um crachá com o símbolo de uma engrenagem dourada. A fundação monitora anomalias temporais há gerações, disse sem hostilidade. Vocês interferiram em algo muito maior do que imaginam. Notou que os relógios dos homens marcavam horas diferentes, mas todos avançavam no mesmo ritmo acelerado. Recuou ao reconhecer o brasão da organização. Era o mesmo grupo mencionado nos diários de seu avô. A fundação ofereceu ajuda, mas exigiu que entregassem o mapa e o diário encontrado na cabana. Hesitou, lembrando-se das palavras do bibliotecário sobre sincronizar o mundo a partir de um ponto central. Se Big Bang é a origem, por que vocês estão aqui? Perguntou desafiador. O líder sorriu. Porque o verdadeiro núcleo não está em Londres. Está nessa montanha. Uma explosão distante sacudiu o chão, e uma névoa densa envolveu a trilha. Quando a poeira baixou, os homens haviam desaparecido, deixando para trás um pedaço de metal inscrito em código binário. Evelyn, mais determinado do que nunca, guiou por um atalho até um lago subterrâneo, cuja água refletia constelações invertidas. Este lago é uma câmara de ressonância, explicou, mergulhando as mãos na água gelada. Os antigos usavam sua frequência para calibrar os mecanismos nas montanhas. Ao tocar a superfície, ondulações formaram números 0747, 1203, 1911. Horas correspondentes a eventos históricos ligados a falhas no Big Bang. Percebeu que cada badalada em Londres não marcava o tempo, mas alterava eventos do passado e do futuro, como um metrônomo ajustando uma sinfonia caótica. Na margem oposta do lago, encontraram uma estação abandonada, seus trilhos enferrujados levando a um túnel colapsado. Entre os escombros, uma locomotiva antiga, coberta de musgo, exibia o mesmo símbolo da engrenagem dourada. Dentro dela, bancos de madeira apodrecida guardavam cadernos com registros de viagens entre datas impossíveis. Eles testaram a sincronização aqui, murmurou Evelyn, folheando páginas carimbadas com 1893 e 2023 lado a lado. Mas algo deu errado. Os viajantes voltaram incompletos. Uma fotografia mostrava homens com rostos borrados, como se o tempo estivesse parcialmente apagado.
Ao entardecer, decidiram voltar à cidade, mas a geografia havia mudado. Florestas substituíram campos, e o rio que cortava o vale agora fluía para o oeste. Um sino distante soou 11 vezes, embora o sol ainda estivesse alto. Isso não pode ser, disse Evelyn, consultando uma bússola que girava sem controle. O horário deles não é o nosso. Encontraram um posto de observação abandonado no alto de uma colina, onde telescópios quebrados apontavam para Londres. Pela lente rachada, viu a silhueta do Big Ben envolta em auroras boreais artificiais, seus ponteiros girando em espiral. Com o mapa em mãos e o coração pesado, decidiram seguir o rumo das constelações invertidas refletidas no lago. Cada passo os levava mais profundamente na montanha, onde o ar parecia carregado de segredos esquecidos. Através de uma passagem estreita, encontraram um santuário subterrâneo, onde as paredes eram feitas de cristal e pulsavam com uma luz que parecia respirar. No centro, uma estrutura circular, semelhante a um relógio gigante, girava lentamente, marcando tempos que não pertenciam ao mundo conhecido. Sentiu-se puxado por algo invisível, como se o próprio tempo estivesse chamando seu nome. Enquanto observavam, uma figura surgiu da névoa, envolta em uma capa prateada, com olhos que brilhavam como estrelas. Vocês chegaram tarde demais, disse a voz, ecoando em múltiplas direções. O tempo já foi alterado, e a verdade não pode ser desfeita. Tentou falar, mas suas palavras se perderam na corrente do tempo. O homem apontou para o mecanismo central, onde uma engrenagem maior começou a girar, liberando uma onda de energia que fazia o chão tremer. Com lágrimas nos olhos, entendeu, não podiam voltar atrás, apenas aceitar o que havia sido feito. No momento seguinte, tudo mudou. O santuário desapareceu, substituído por um vazio infinito, onde o tempo parecia não existir. Foram lançados para fora da caverna, caindo sobre a neve que agora parecia mais fria e dura. Ao se levantarem, viram a cidade abaixo, mas ela era diferente. Ruas que antes não existiam, edifícios que pareciam construídos em épocas distintas, e pessoas que pareciam desconhecidas. O sino da torre central soou novamente, mas desta vez, seu som era diferente, mais profundo, mais antigo. Olhou para o relógio de bolso, agora com os ponteiros parados, e soube que sua jornada não havia terminado. O tempo ainda estava em jogo, e precisava descobrir como salvá-lo.